conhecer Sexo na Web para você. E hoje, segunda-feira, nosso programa ao vivo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Mulheres multiorgásticas. Você deve ouvir muito sobre mulheres que não têm orgasmos. E aquelas mulheres que têm vários orgasmos numa mesma relação? Vamos ver? E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, muito querida, uma grande amiga. É a doutora Carolina Ambrogini. Ela é ginecologista, sexóloga e coordenadora do ambulatório de sexualidade Afrodite. E ela veio hoje aqui para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão aí das mulheres multiorgásticas. Se você tem alguma pergunta e quer fazer pra gente aqui ao vivo, mande a sua perguntinha, ou você clica aí onde está passando, mande a pergunta aqui pra gente, ou então você manda um e-mail pro e-mail prazer em conhecer @cliquetv.com.br, tá? Que aí eu respondo. Você pode mandar também para a doutora Carolina, no final a gente vai falar o e-mail dela, tá? E para a gente abrir o programa, nada mais certo do que falar sobre orgasmo. Só para a gente conceituar um pouquinho o termo, o que é orgasmo, doutora Carolina? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Rose, um prazer em estar aqui, no prazer né, falando sobre sexualidade. Bom, é um tema muito interessante, eu acho que a gente pode ficar falando horas e horas sobre orgasmo. E o que é o orgasmo? Então, é a sensação máxima de prazer. Então, quando a pessoa está sob um estímulo erótico, né, ela entra num estado de excitação. Né? A excitação é uma resposta física, é uma resposta do corpo a um estímulo erótico. E aí a pessoa começa a ficar excitada, né? A mulher, ela fica lubrificada e o homem tem a ereção. Quando esse grau de excitação chega num ápice, numa excitação máxima, desencadeia-se o orgasmo. Né? O orgasmo, ele é um estímulo muito intenso, né? Uma descarga de energia, e a pessoa sabe que ela teve um orgasmo porque depois ela se sente relaxada, ela tem, né, a liberação de várias substâncias relaxantes, as endorfinas, e aí ela fica com uma sensação gostosa, um sono, né? E é importante conceituar que o orgasmo ele tem duração de poucos segundos. Pois é, né? É uma coisa interessante, acho que é importante isso que você está falando. Porque tem muito mito aí com relação ao orgasmo, né? De que a mulher vai ver fogos, de que vai abrir um clarão, de que vai durar horas. Não é bem assim, né, Carolina? Isso. Como é que essa coisa de segundos, né? Então, a vida não vai mudar. Pode ficar mais colorida, mais gostosa, mas a sua vida relaxada, né? Você se sente mais feliz por alguns momentos, mas a sua vida não vai mudar. Nada assim de fenomenal vai acontecer, né? É uma sensação gostosa, porém é uma sensação muito rápida. Né? Muito rápido. É importante falar isso porque tem mulheres que é uma dúvida mesmo, né? Tem mulheres que até no próprio processo terapêutico que tem lá os exercícios específicos para se alcançar, para conhecer corpo e tudo mais, e que às vezes elas têm um orgasmo e elas chegam na sessão e falam, mas isso que é orgasmo? Né? É uma coisa tão rápida, porque idealizou tanto. Exatamente, é elas ficam frustradas. Exatamente, o termo é essa frustração, porque é tanta idealização, porque acho que, né, aquela história que a gente até vê em alguns filmes, né, fogos de artifício, aquela coisa vai entrar em estado, né, de nirvana e tudo mais, e você até tem, né, tem um segundo que você tem um apagão mesmo, né? Exato, isso é interessante porque assim, o que acontece no cérebro? Existem algumas áreas que são as áreas relacionadas à emoção, à memória, à consciência, que estão localizadas no hipocampo, né, que é o centro ali das emoções. Quando acontece um orgasmo, que ele é um reflexo,
né? O reflexo é um estímulo neurológico. Você não consegue reverter um reflexo, é igual espirrar. Você não consegue parar no meio do espirro e voltar atrás. O orgasmo é a mesma coisa. Adorei essa associação. É ótima, eu adoro associar. E aí o orgasmo é a mesma coisa. Você não consegue bloquear ele no meio e voltar atrás. Né? Ele acontece, ele é um reflexo. E quando ele acontece, a contração de toda a musculatura do corpo e uma falha, como se fosse um apagão mesmo dessas áreas dos cerebrais. Então a pessoa tem uma perda de consciência momentânea, muito rápido. Mas é muito rápido, né? Ela parece que sai de si um pouco e depois volta com essa sensação gostosa de relaxamento, de que o prazer foi concluído, né? Gente, mas olha, prestem atenção. É uma coisa momentânea. Não fiquem esperando que você vai ter um apagão de horas e vai voltar horas depois. É uma coisa assim muito rápida, quase que imperceptível, tá? Porque senão continua essa história dessa idealização toda. É uma coisa muito rápida, tá? Você tem assim é muito rápido mesmo. Né? Porque senão a pessoa vai ficar esperando este apagão e esse apagão não vem. Exato. Então é importante deixar muito claro que é muito rápido. É perceber a sensação que vem depois. Eu acho que eu gosto muito dessa analogia com o espirro. É o tempo de você espirrar, né? Você espirrou, dá até uma sensação gostosa. Aliás, é uma delícia espirrar. Então é mais ou menos isso pra pessoa entender. E até a forma com que a gente consegue espirrar, né? A gente vai, vou espirrar. Aí vou espirrar, atchim! É mais ou menos parecido, né? Porque o prazer ele vem em ondas, até que ele chega numa onda máxima e tem aquela descarga de prazer. Tá. Então assim, tem uma coisa também bem interessante, que nessa fase é esse processo, né, de desejo, excitação, e aí chega lá o máximo, o platô, tem o orgasmo. Tem mulheres que fazem todo esse percurso, né? Tem a vontade, lubrifica, chega no máximo, mas não chega, não faz a descarga, não tem o orgasmo. Isso. Né? Isso eu acho que é muito mais frustrante. Exato. Porque ela faz todo o processo, todo o percurso, todo o caminho, e não chega a fazer, não dá o espirro. Não dá o espirro. Que aliás também é horrível, né? Às vezes vem aquele espirro e foi embora. E você não faz a descarga, né? Porque é uma descarga também. Exatamente. Eu adorei essa associação que você fez, vou usar sempre. Tem uma pesquisa aí, né? Que diz assim, 65% das brasileiras que têm vida sexual ativa tem algum comprometimento sexual aí na questão de chegar ao orgasmo. Ou pode ser aquela questão de mulheres que já tiveram orgasmo e deixaram de ter por algum motivo, ou momentaneamente não estão tendo, porque está passando por alguma situação, luto, estresse, enfim. E a anorgasmia total é em torno de 17%. Então, se a gente pensar, né, pegar aí só um recorte, 100 mulheres, 17 não tem orgasmo, é bastante, né? É bastante. E pra gente conceituar a anorgasmia, que é essa ausência de orgasmo, a pessoa tem que ter isso persistentemente, né? Não é assim uma relação não tem, a outra tem, isso é normal, né? Não precisa ter prazer, não precisa ter o orgasmo em todas as relações, né? É muito comum com a mulher acontecer isso. Uma vez tem, outra vez não tem, às vezes tem um orgasmo muito bom, às vezes tem um orgasmo fraquinho. Agora, as que são anorgásmicas são aquelas que não têm orgasmo persistentemente, há pelo menos 6 meses. Para se considerar como uma disfunção sexual. Então tem que ter pelo menos 6 meses. 6 meses. Que em todas as relações não se tem orgasmo. Não se tem orgasmo. Ok. Né? Existe também, Rose, as mulheres que só conseguem ter orgasmo com estímulo externo, que não conseguem ter orgasmo com a penetração. E isso é muito comum lá no Projeto Afrodite, lá na Unifesp. Elas chegam achando que elas têm um problema. Eu não consigo ter o orgasmo com o meu parceiro, eu só consigo ter na masturbação. Então eu acho que ela não chega a ser considerada uma anorgásmica, né? A que não tem orgasmo, mas eu acredito que ela tem aí um desvio,
uma questão a ser trabalhada. Peraí, deixa eu entender. Então, a mulher que tem orgasmo só com estímulo, ela não é considerada anorgásmica. tá. Deixa eu só ver que parece que já tem umas perguntinhas, né, Bruno? Peraí, só um minutinho. Certo. Que, né, conforme a gente vai conversando, as perguntinhas... Obrigada, Bruno. As perguntinhas vão chegando. Ó, inclusive é uma pergunta aí que tem a ver com o que você está falando. Mariluze, muito obrigada pela sua pergunta, pelo seu e-mail. Ela é de São Bernardo do Campo, tem 24 anos. E ela diz, por que não consigo ter orgasmo com a penetração? Que é exatamente isso que você estava falando. Exatamente isso que eu estava falando. Então, quando a gente vai falar de orgasmo, a gente fala de um ponto muito específico da mulher, né, no corpo da mulher, que é o clitóris. Então, o clitóris é o nosso botãozinho mágico. Ele existe no corpo única e especificamente para dar prazer. Ele não tem nenhuma outra função. E pela analogia com o corpo masculino, o clitóris é como se fosse a cabeça do pênis, né? A glande do pênis. Então ele é cheio de terminações nervosas, né? Que geram muito prazer. O que a gente observa, né? Se a mulher fosse olhar no espelho, ela vai ver um pontinho logo na união dos pequenos lábios, né? Que é do tamanho de uma ervilha. Aquilo é a glande do clitóris. Né? O clitóris, ele tem todo um tecido por trás ali dos grandes lábios, que é um tecido que se enche de sangue igual ao pênis, né? Um tecido erétil, tá? E que auxilia, né, no prazer, né? Por conta das suas terminações nervosas, tudo. Por que muitas mulheres não conseguem ter o prazer na penetração? Talvez porque não haja esse estímulo adequado no clitóris. Né? Coisa que acontece na masturbação, no sexo oral, há um estímulo direto. Sim. Né? Com a penetração, existem algumas posições facilitadoras. Quando a mulher, por exemplo, ela está em cima do parceiro e ela se movimenta, então ela tem, né, a fricção do clitóris. Tá, bacana essa dica que a doutora Carolina está dando. Mas explica um pouquinho pra gente como é que é esse processo multiorgásmico mesmo, né? Multiorgástico. Multiorgástico, sim. Como é que se dá, né? O que acontece? Como é que algumas mulheres conseguem? Até para as mulheres que têm orgasmo, sim. Por que algumas têm vários orgasmos e outras têm só um e ponto final? Ponto final. Então eu sempre, quando eu toco nesse assunto de multi-orgasmo, né, de orgasmos múltiplos, eu falo que a mulher, ela tem que ter uma vantagem na sexualidade com relação ao homem. Porque parece que a sexualidade do homem, assim, ela é mais rápida, ela é mais fácil, ela tem vias, né, mais instintiva. Né? A sexualidade do homem é mais instintiva. Sem contar a história da testosterona. Exato, né? Uma bela ajuda da testosterona. Eu falo que a gente tinha que ter alguma vantagem, alguma coisa ali para se equiparar. O homem, ele não consegue ter orgasmos múltiplos, porque quando ele tem um orgasmo, ele tem a ejaculação, né? E aí o pênis fica flácido. Então ele não consegue ter orgasmos múltiplos. A mulher, se ela tem um orgasmo e ela continua sendo estimulada e a fantasia dela está a 1000, que eu acho que fantasia é muito importante para o orgasmo, né? E a fantasia dela tá a 1000 e ela tá ali naquela situação em que ela tá muito excitada e ela pode ter outros orgasmos em seguida, né? Ela faz como se fosse várias ondas de orgasmo. E aí ela tem uma sensação maravilhosa. Que interessante isso. Mas tem uma coisa assim, que logo que a mulher tem um orgasmo, o clitóris ele fica muito sensível. Sim. Fica extremamente sensível. Como é que é possível continuar estimulando para essas mulheres que são multiorgásticas, não tem tanta sensibilidade como aquelas que não são? Então, essas mulheres... Ou aguenta aí essa coisa e deixa o estímulo acontecer? Eu acho que isso essa sensibilidade do clitóris não é para todas as mulheres. Eu acho que tem aquelas que são premiadas, né? Porque não são todas que conseguem ter os orgasmos múltiplos, né? As que são premiadas, eu acredito que elas não tenham tanta sensibilidade.
E eu acho que muito importante disso também é a fantasia, né? Então ela tá ali numa fantasia e tá ali, ela tá com a pessoa que ela queria estar, ela tá realizando as fantasias sexuais dela, tá com uma imaginação e o estímulo foi super adequado, uma interação com o parceiro muito, ou parceira, né? Isso é super, né? Isso é muito fundamental. importante. Essa interação, essa entrega mesmo, né? essa cumplicidade, entrega com o parceiro, exatamente. O orgasmo, ele nada mais é do que uma entrega, né? Se você pensar Exatamente. que neste momento você tem aí esse 1 segundo de ausência, de apagão, na verdade você está se entregando na relação. Que é o caso aí de muitas mulheres que não conseguem ter orgasmo, Exato. que tem até um perfil, né? Que são Exato. mulheres muito controladoras, que estão constantemente ali, né? Não podem perder o controle, então é poder se entregar Se pouco entregar ao mais. outro, exato. É claro que a relação também é fundamental, não dá pra gente descartar. Tem que ter o conhecimento do próprio corpo, Sim. né? Que é um dos grandes motivos da anorgasmia, que são as mulheres que não conhecem o próprio corpo, que não se tocam. Tem a questão da educação também, Sim. né? Que é bem interessante. Sim. Só um minutinho, vamos ver se chegou mais uma perguntinha aí, Bruno. Obrigada. Olha lá. Isso aqui é bem interessante, né? Que também aí é uma história que a gente ouve muito, né? Homem ejacula e mulher não, mulher isso é ejacula, interessante. tem mulheres que dizem que sim, que não. Bom, enfim, olha, a Sandra, muito obrigada, Sandra, pela sua pergunta. Ela tem 36 anos, é de São Paulo, e ela diz: sempre ejaculo quando tenho orgasmo. É tanto que às vezes acho que é xixi. Será que é normal? A doutora Carolina vai responder. Então, essa questão da ejaculação feminina, ela gera muita confusão entre homens e mulheres. Porque homens já me perguntaram a respeito disso também. O que é lubrificação? Né? Lubrificação é quando a mulher está excitada e a vagina dela fica molhada, né? Por um líquido que serve para quê? Para que aconteça a penetração de forma indolor. Para que serve a lubrificação? Para que o sexo aconteça de uma forma lubrificante, né? Para que o atrito do pênis com a vagina não seja doloroso para a mulher. Então, quando ela está excitada, quando ela está numa relação em que os estímulos estão legais, ela está com uma fantasia legal, ela lubrifica, ela fica molhada. Essa lubrificação pode ser mais ou menos intensa conforme o grau de excitação da pessoa. É diferente da ejaculação. A ejaculação é quando a mulher expele um líquido no momento do orgasmo. Semelhante ao que acontece no homem. Existe a ejaculação feminina. Existe. E não é urina. É resultado de um líquido que se acumula em duas glândulas, que são chamadas glândulas de Skene, que se localizam bem do lado da uretra. Tá? Então, a uretra está no meio, existem duas glândulas. Quando a mulher tem um orgasmo muito intenso, ou algumas outras que têm, uma comunicação mais fácil com essas glândulas, existe uma contração de toda a musculatura ao redor e esse líquido é expelido pela uretra. Ah, que interessante, porque por um bom tempo, né, havia aí uma grande discussão de que era só especulação, se a mulher tinha ou não essa história da ejaculação, né, porque até há um tempo dizia-se que não, que era um excesso de lubrificação. Eu tinha essa dúvida também. E por receber vários relatos de pacientes que ejaculavam, eu comecei a crer que realmente não devia ser excesso de lubrificação, porque elas realmente falavam que era no momento do orgasmo e que às vezes saía em jato, né? Aí eu fui pesquisar, fui estudar isso a fundo, e aí nos meus estudos eu acabei descobrindo que era dessa forma, né? Dessas glândulas, chamam glândulas de Skene. Tá, então você não está urinando. Não, você está mesmo ejaculando. Tem, exato, uma grande capacidade de ter orgasmos. Os orgasmos são intensos, existe uma grande contração da musculatura e você expele esse líquido. Que ótimo. Tem mais uma perguntinha, Bruno?
E você atende, Carolina, esses pacientes no seu consultório? Qual que é a maior queixa de disfunção no consultório? No consultório, e também lá no projeto Afrodite da Unifesp, a queixa número 1 é diminuição de libido, né, de desejo sexual. Depois vem as alterações de orgasmo. Em segundo lugar, aparecem bastante, e a gente tem feito um trabalho interessante com fisioterapia lá no projeto Afrodite. Aquela história de exercitar a musculatura do assoalho pélvico, como é que é? Surte um efeito? Você que está lá com o pessoal que está pesquisando, né, que tem mesmo um público específico do exercício, né, a história de Kegel, de comprimir lá o assoalho pélvico, a musculatura da vagina, que a gente sabe que surte um efeito, mas como é que é na pesquisa mesmo, assim, estatística? Sim. Você já tem alguma pesquisa que fala de dados? Sim, nós temos sim. O projeto Afrodite, é interessante até ressaltar isso, ele é pioneiro no emprego da fisioterapia para a sexualidade feminina. Nós somos pioneiros no Brasil, essa introdução da sexualidade feminina, que primeiro foi feita pela Michelle Whiteman, né, que é uma grande fisioterapeuta que estuda a sexualidade das mulheres, e depois a gente teve continuidade com outras fisioterapias, fisioterapeutas, né, a Maria Angélica Alcides, a Priscila Fernandes. Essa última, a doutora Priscila Fernandes, ela desenvolveu uma pesquisa, que é até tese de mestrado dela, a respeito de exercícios sexuais, exercícios perineais e para mulheres que não conseguem ter orgasmo. E a gente tem tido uma boa resposta. Elas separam as mulheres que vão fazer exercícios sexuais, que são exercícios de conhecimento do corpo. Alguns exercícios têm interação com o parceiro, né, que são os exercícios da famosa sexóloga Kaplan, né? E ela compara com outro grupo que faz esses exercícios de fortalecimento da musculatura perivaginal, periclitoridiana, para né, quando a gente, qual é o objetivo dessa fisioterapia, né? Quando a gente fortalece a musculatura, vai mais sangue para esses músculos, os músculos ficam hipertrofiados, é como se fosse uma musculação mesmo, e a pessoa lubrifica mais rápido, ela se excita mais rápido, mais facilmente, portanto ela chegaria ao orgasmo mais rapidamente. Com mais facilidade. Exato. Né? Olha que fantástico, né? Que fantástico. Então ela comparou os grupos que fazem exercícios sexuais, com esses exercícios de conhecimento, e esse grupo que fazem esses exercícios. Então nós estamos tendo uma boa resposta tanto com os dois grupos, né? Os que fazem esses exercícios de autoconhecimento, como também os que fazem esses exercícios de fisioterapia. Bacana saber, né, que tem pesquisa mesmo, né, porque é importante ter dados, não ficar só no achismo, Exato, só nessa coisa, né, popular, faz o exercício, vai lá, que é a história que as pessoas chamam de pompoar, ginástica sexual, que é exercitar mesmo a musculatura da vagina, né? Exato. Então, além de também prevenir incontinência urinária, né? Então é uma super dica também, fica aí como dica porque aí a pessoa também ela vai tendo um conhecimento, né, dessa região. Exato. Porque a mulher ela cresce assim, não pode pôr a mão aí, não pode tocar aí, não pode olhar no espelho, porque é feio, cheira ruim. Então a mulher cresce com isso, né, com essa história toda, o corpo parece que é um estranho. Né? A vagina acaba sendo estranha. A vulva é uma coisa completamente estranha, a anatomia feminina para a própria mulher. Eu, como ginecologista, eu tenho um espelho lá no meu consultório. E para todas as mulheres que vão para o exame ginecológico, eu mostro a própria, né? Você se conhece e mostra. Fantástico. Tem mulheres que fazem assim, eu não quero ver essa coisa peluda horrorosa. Que morre de vergonha, né? Que morre de vergonha da própria vagina. Exato. Então você imagina mostrar pro parceiro, deixar o parceiro ver. Tem mulher que só tem relação embaixo lá, né? Do lençol, da coberta, porque não tem coragem de mostrar. Tem vergonha de olhar a própria vagina, o que dirá mostrar pro parceiro, né? Ter orgasmo, então. Como é que vai ter, né? Se não conhece o próprio corpo. Mas é fantástico isso. Tem um espelho,
né? Poder mostrar, eu pra mostro. paciência. E tem pra muitas que paciência. não sabem. Eu falei, você sabe onde você Não aponta onde é o sabe, clitóris? né? Verdade. Elas não sabem. E confunde, né? Uma coisa também que Confunde. confundem muito é a história, mas eu vou colocar o absorvente interno, porque acha que o buraquinho que sai a menstruação, que sai o bebê, que coloca o absorvente interno, é o mesmo que faz xixi. Exato, Né? Então, na verdade, as pessoas não conhecem a anatomia, né, o próprio corpo. Não. Então, a mulher realmente é um mistério para ela mesma, né? Exato, e quando a gente vai falar dessa coisa de conhecimento do corpo, de se conhecer, a gente tem que falar obrigatoriamente, quando a gente vai falar de orgasmo, a gente tem que falar de masturbação. Masturbação, que é um grande tabu, né? Então, as pessoas se masturbam, né? As mulheres têm muita dificuldade. Muito mais. Parece que o Então, homem assim, até pode, né? O homem tem uma Até permissão, pode. desde pequenininho. Mesmo porque se a gente pensar, né, a anatomia do homem já é uma coisa permissiva. O menino vai fazer xixi desde pequenininho, ele já tem contato com o pênis, ele tem que pegar no pênis para fazer xixi. A menina, ela faz sentadinha, né? E não vai se sujar, cuidado com a mão, lava a mão, né? Tem toda uma coisa assim absurda de proibição, de Exato. não mostra, fecha a perna para sentar, então já vai crescendo com tudo isso. O menino não. E muitas vezes também se ouve aquela história, né? Mostra o pintinho pra titia, pra ver como você é O homem é macho. estimulado, né? Tem um né? estímulo Exato. social, né? Pra tocar o pênis, pra valorizar o pênis. A mulher não, muito pelo contrário. O estímulo da mulher é esconder a sexualidade dela. Exato. É esconder esse lado do erotismo, né? Do belo. É uma parte do corpo como outra qualquer. Né? E tem mulheres que falam, na hora do banho. Hoje até tem aí esses sabonetes específicos, né, para o pH e tal, mas assim, já há muitos anos que eu atendo e que tinha mulheres que já separavam o sabonete, que não era o mesmo que passava no corpo, porque ela tinha nojo de passar o mesmo sabonete que ia ali na vagina, na vulva, de passar no corpo todo. Então, que é um absurdo, Então, né? gente, não precisa ter nojo. A vagina não é suja, não é contaminada. Ela faz parte do seu próprio corpo, igual a boca. Igual Não a é? boca, né? É verdade, é Se verdade. a gente for usar uma analogia, é como se fosse uma boca. Sim. Não é suja. Até não é o caso do programa, mas até para algumas fantasias masculinas tem mesmo uma associação, né? Exato. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Jota, de Salvador, muito obrigada, Jota, né? Não necessariamente a pessoa precisa se identificar, colocar nome. Ela tem 29 anos e aí ela diz assim: às vezes acho que é confusão minha, mas em todas as relações tenho vários orgasmos. Será que é orgasmo mesmo ou é confusão? Então, eu acho que depois dessa nossa explicação do que é o orgasmo, eu acho que ela pode saber identificar. Quem vai saber é só ela mesmo. Quem vai poder, né, saber com o seu próprio corpo. Ou às vezes o que ela pode estar se confundindo é com as ondas de prazer, né? São aquelas ondas que a mulher vai tendo aquela sensação gostosa, vai tendo as ondas de prazer e não necessariamente é o orgasmo, né? O prazer é diferente de ter orgasmo. A relação sexual pode ser prazerosa e a pessoa não ter orgasmo. Entendi. Ser bom e não ter orgasmo. Tem as ondas, tem aqueles Tem o prazer, tem aquele os arrepios, som, exato. mas não chega a fazer a descarga. Exato. Ok, nós vamos agora para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre mulheres multiorgásticas com a doutora Carolina Ambrogini. Até daqui a pouquinho.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda quinta-feira às 17 horas ao vivo o programa Livros em Revista, aqui na tua Clique TV. Compareça, sempre ao vivo, participe. Tchau, tchau. Olá, eu sou Liz Vamp e agora, segunda-feira, dia 13 de junho, você tem um encontro comigo. Eu estreio aqui na Clique TV, no Universo Fantástico com Liz Vamp. Tudo sobre literatura fantástica, as produções de curtas-metragens, longas. Vocês vão poder assistir os curtas-metragens que normalmente não assistem em cinema aqui na Clique TV. Não esqueça, 20 horas, dia 13, agora. Não é uma sexta, é uma segunda. Segunda, 13 de junho, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo. Prazer em conhecer Sexo na Web para você. É um programa sobre sexualidade e relacionamento. E para quem está chegando agora, o assunto hoje é mulheres multiorgásticas. E eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Carolina Ambrogini. Ela é ginecologista e sexóloga. E ela está esclarecendo para a gente aqui essas questões, porque existem alguns mitos também com relação a essa questão do orgasmo, né? De que a mulher precisa ter... Quer dizer, antigamente a mulher não podia ter orgasmo nenhum. Exato. Né? Não podia sentir prazer. Ela estava ali com a única função de procriar. Né? Era de ter a prole, cumprir a função social dela de pôr filho no mundo, né? Aumentar a população mundial. E hoje, né, tem essa história aí da mulher, ela tem que ter orgasmo. Para ela poder ser feliz. Então qualquer revista feminina que você abre aí da banca, tem a história de... a mulher, para ser feliz, precisa ter relações 4 ou 5 vezes por semana e ter orgasmo, e agora tem a cobrança do orgasmo múltiplo. Então não basta ter só orgasmo, tem que ser múltiplo, né? Então como é que é isso? Porque também não deixa de ser uma repressão, se a gente for pensar, não é? Da condição feminina mesmo. Então, quer dizer, para eu poder ser feliz, eu tenho que ter orgasmos múltiplos, porque senão eu não me enquadro num determinado padrão social feminino. Então que você acaba sendo escrava, né, de um padrão. Já tem tanta coisa, né, da estética, da beleza, da magreza, e tem também do orgasmo. Então, né, é tão discordante, não podia ter, agora tem que ter e tem que ter vários. Então tem muitos mitos em cima disso. Saiu aí outro dia no jornal da história de uma mulher que ela conseguiu o direito, acho que até de Vitória, se eu não me engano, essa mulher de Vila Velha. Então ela consegue na justiça o direito de poder se masturbar durante o trabalho dela, né? Dela ter alguns intervalos, parece que de meia hora, para ela poder ir ao banheiro se masturbar. Inclusive o direito de olhar sites eróticos, pornôs, para ter o estímulo, porque ela tem uma necessidade. Eu não sei se você chegou a ver essa pesquisa, Carolina. Eu vi, sim. Ela parece que conseguiu, alegando que tinha um problema mesmo. Isso, né? Ela tem mesmo ali um diagnóstico, né, de uma compulsão orgásmica, que eu acho que é orgásmica, parece que os dois termos estão corretos, né? Sim. Mas assim, que há também uma confusão que eu acho importante esclarecer com relação à compulsão sexual e essa história de orgasmos múltiplos, porque às vezes a pessoa ela tem uma confusão, porque tem orgasmo múltiplo, então ela é compulsiva. Exato. Não, então são duas coisas diferentes. Os orgasmos múltiplos, eles acontecem num mesmo momento sexual, né? Numa mesma relação ou na masturbação, durante o mesmo estímulo. Então a mulher tem um orgasmo, depois tem outro. Né? Alguns orgasmos seguidos. É diferente de compulsão, em que a pessoa está a todo momento buscando
ter algum estímulo para ter aquela sensação de orgasmo, né? E a compulsão, não necessariamente a pessoa vai ter o orgasmo. Exato. Né? Na verdade, a compulsão sexual. Né? Talvez a compulsão orgásmica, sim, ela tem a necessidade de ter o orgasmo em si, fazer a descarga. Ela tem ali uma necessidade. Então, geralmente são pessoas ansiosas que buscam porque ter um orgasmo é uma sensação dá uma sensação muito relaxante para o corpo. Então, elas buscam essa sensação insistentemente para sanar uma ansiedade. Então, é como o hábito de fumar. Às vezes a pessoa fuma porque ela tem o prazer de fumar e com o cigarro ela se sente bem, ela se sente menos ansiosa, né? Igual comer um chocolate, é a mesma, né? A mesma analogia. Então ela busca sempre aquele estímulo sexual, aquele orgasmo para ela se sentir bem. Então isso a compulsão é um problema, porque né, a pessoa ela precisa disso para ficar bem. Ela não é diferente de você estar numa relação e você tem um orgasmo e é legal. Tudo bem, você pode ter um daqui uma semana, um daqui um mês, mas tudo bem, tranquilo, né? É diferente, ela não fica em busca disso constantemente, que é o que faz a compulsão. Porque, na verdade, o que é, né? A história do transtorno obsessivo compulsivo. A obsessão é aquela que fica na cabeça, na mente, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ter orgasmo, eu tenho que ter orgasmo, E a compulsão é o ato. É a pessoa ir em busca de, né? Neste caso aí, em busca do orgasmo. Mas quando a gente fala em compulsão sexual, a questão é muito mais ampla, né? Tem alguns casos até muito sérios, né? Que são os casos até judiciais, de pedofilia, às vezes de estupro. Né? E tem casos até da história da castração química para as compulsões, de medicações ansiolíticas, que inibem o desejo, né? É interessante ressaltar que a compulsão como sexual, como qualquer outra compulsão, ela atrapalha a vida da pessoa, ela prejudica a pessoa, né? É diferente de ter um orgasmo múltiplo de vez em quando e tudo bem, né? Que bom, né? Que maravilha, é ótimo. Que maravilha. Eu achei interessante isso que você falou sempre dessa necessidade feminina de ter vários orgasmos, de ponta cabeça e de posição X, Y, estimula ponto tal e faz tal coisa, uma coisa muito mecânica, o que as revistas femininas passam, né? Parece que se você conseguir aquela receita de bolo ali, você vai ter uma coisa e vai ser maravilhoso. 3 pulinhos, chacoalha, né? Exato. Olha, para se ter uma boa relação sexual, uma relação prazerosa e quem sabe, quiçá, com orgasmos múltiplos, o importante é não ficar preocupada com isso. Exatamente. Né? Porque muitas esse é o maior inimigo. Exato. A preocupação. Se você vai pra cama com seu parceiro, com a sua parceira, seja lá com quem for, e fica preocupada, né? Será que eu vou ter orgasmo? Pronto. Já é um sinal que você disparou a ansiedade, disparou a preocupação, então a probabilidade de você ter um orgasmico vai ser bem pouco. Exato. Né? Então, sabe aquela história? Relaxa e goza. Mas faz valer, né, em vários casos ligados à sexualidade. Porque enquanto você estiver preocupado, será que eu vou ter, não vou ter, como será que vai acontecer? Isso é o que inibe, viu, gente? Então, assim, tem que relaxar, tem que se entregar. Não adianta ficar aí com a preocupação. Exato, fica ali, vou ter orgasmo, não vou ter, não vou conseguir de novo, não sei o que lá. Será que ele tá... Ou então a outra coisa, né? Tá vendo a minha celulite? Tô gorda. Né? Tô não sei o que. Ou então outras mulheres que não estão tão inseridas ali. O que eu vou fazer de janta? O que eu vou fazer amanhã? Pois é. Meu filho tá escutando o que eu tô fazendo aqui. Então, na relação, você tem que se entregar, prestar atenção nos carinhos, se deixar levar pelas emoções, pelas sensações. E não ficar pensando muito. Que é o mais importante, Exato. né? Aliás, o importante, a entrega, né? Poder perceber o contato, o cheiro, é se entregar mesmo, gente, não tem outra palavra. Exato. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha. Obrigada, Bruno. Ó, né, a gente estava falando aí dos pontos. Onde fica o ponto G? Ele existe mesmo? Essa pergunta é da Maria, 38 anos. Muito obrigada, Maria, pela sua pergunta. Ela é de Belo Horizonte.
Então, a gente não poderia deixar de falar do ponto G, tal ponto G, numa temática sobre orgasmo, né? Então, o ponto G também muito falado, muito comentado nas revistas femininas, né? O que é o ponto G? Ele seria um ponto, na verdade ele é chamado ponto de Grafenberg, em homenagem à pessoa, né, ao homem que o descreveu. Ele descreveu esse ponto como um ponto a mais ou menos 4 centímetros na parede de cima da vagina. Né? Vamos imaginar a vagina como um tubo, ele estaria nessa parede de cima, tá? A 4 centímetros. Pensar que a mulher está deitada com a barriga para cima. Isso, para a barriga para cima, na parede anterior, né? Okay. Então ele seria um ponto que se localizaria a 4 centímetros entrando na vagina. Se a gente pudesse dividir ali a vagina, outra coisa também, né? Poder definir o que é a vagina e o que é a vulva. E as pessoas acham que é tudo uma coisa só. E não é, viu, gente? Porque se você falar assim, a vagina, a pessoa vai achar que é o clitóris. Não. Né? Então, explica um pouquinho isso. Só para poder clarear. A vulva é o que você olha no espelho. Se você se olhar no espelho, você vai ver a sua vulva. Né? É o que o pessoal chama de vagina. Isso, os pequenos lábios. E aí você vê um orifício, né? Que é a entrada da vagina. A vagina nada mais é do que um tubo. É esse canal. É um canal. Né? Este né? canal. Exato. Então, se a gente puder pegar aí a vagina e dividir em partes, vamos supor em 3 partes, pela localização que você falou, estaria ali no segundo terço? Estaria, mais ou menos? Estaria nessa transição do primeiro para o terceiro. Ela é descrita a 4 centímetros da entrada da vagina. Então, acho que assim, se a gente pensar assim, que a vagina tem em torno de 7, 8, seria mais ou menos na metade, mais tá, né? Daria pra você tocar com o dedo, né? Okay. Você coloca o seu dedo assim na parede anterior, seria aqui na ponta do dedo. Tá? Foram feitas várias biópsias do tecido, né, das vaginas de várias mulheres para saber se nesse ponto existia mais terminações nervosas, alguma coisa que os diferenciasse. Né? Alguma coisa ali que falasse, não, realmente esse ponto é diferente, ele dá mais prazer. E nada foi encontrado. Que interessante. Exato. Então, o que os pesquisadores chegaram à conclusão, inclusive com exames de imagem, né, ressonância, de que o ponto G é onde o clitóris, né, o corpo do clitóris repousa. Olha, que bacana, então, né? Porque as pessoas às vezes ficam procurando aí onde é o ponto G, outra preocupação, que haja preocupação na cabeça da mulherada, exato, né? Então, onde é que é o ponto G? Então é a base do clitóris. Então, se você estimula essa região, indiretamente você está estimulando a base do clitóris. Porque o que a gente vê, como eu já falei, é só a glande do clitóris. Ele tem todo um corpo que a gente não consegue ver. É a cabecinha. Ali, como você fez a analogia do pênis, né? Que tem até as terminações muito parecidas. Enfim, exato. É como se fosse a cabecinha do pênis, né? Então, a mulher, essa partezinha que fica aí pra fora, esse carocinho, é a cabecinha do clitóris. Então, o corpinho dele fica pra dentro, internamente. E se a gente pensar também, né, que tem todas as terminações ali ligadas, não é um corpo solto no espaço. Né? Ele tem todas as ramificações. Então, como assim, tem mulher que fica extremamente excitada e que tem tesão mesmo no ânus. Então, tem ponto G no ânus. Né? Que ponto que é ali no ânus? Então, se a gente pensar, tudo ali são as terminações, são zonas erógenas. São zonas erógenas, e eu acho que uma coisa muito importante, a fantasia da pessoa. O estímulo, são 2 Fs, né? É fricção e fantasia. Então tem que ter a fricção, tem que ter o toque nos pontos erógenos, mas a fantasia, a interação com o parceiro tem que estar a 1000. Né? Fundamental, né? Fundamental. Tem que estar pensando numa coisa que se excita, tem que estar, sei lá, coisa simples, né? No dia a dia, a gente não pode deixar passar. Uma coisa também muito importante. A mulher, de uma forma geral, ela quase não pensa em sexo. Exato. Né? Ela tem outras, não que o homem não tenha preocupação, mas o homem ele é muito visual. Então ele vê um outdoor,
lá de uma mulher, que também hoje tem todo um apelo, né, Exato. sexual. Vai falar de roupa, põe mulher pelada, vai falar de cerveja, põe mulher pelada. Então tem todo um estímulo, né, erótico. Então o homem vê, então ele vai vendo esse estímulo, ele vai entrando, né, na cabeça do homem durante o dia todo, e até por conta da própria constituição, de testosterona e tudo mais. Então ele tem uma libido, né, mais fácil, tá ali, mais à flor da pele. Exato. A mulher não, né? A mulher ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir querida, desejada, né? Que nem o homem, muitas vezes ele briga com a mulher de manhã, ele chega à noite, ele nem lembra mais que ele brigou com a mulher. Ele vai chegar e vai procurar. E aí, vamos lá, ter relação, tal, né? Até parte para as preliminares. Mas a mulher, ela tá magoada. Ela carregou aquela mágoa o dia inteirinho, né? Tá arrastando aquilo. Você saiu e nem me deu um beijo, né? Então aquilo é uma mágoa profunda. E ela acaba não pensando mesmo em sexo. Não adianta, né? Mulher e homem é diferente. Tem uma diferença grande. Tem diferença. Por mais que, né, que o pessoal tente aí, acho que tem conquistas importantíssimas, né? Eu sou mulher, né? Carolina, mulher, tem que levantar a bandeira, mas tem que queimar sutiã e tudo mais. Mas assim, tem diferença, é anatômica, é neurológica, não dá pra gente querer comparar. E a mulher é mais sensível, então ela precisa se sentir querida, amada, ela precisa do toque, isso é fundamental pra mulher. Eu gosto muito de associar a função biológica, né? A função biológica do homem, do macho, é o quê? É espalhar o sêmen. Tanto que ele não tem período de menopausa, reprodutivo, não. né? Até morrer, ele tem espermatozoide. É espalhar